Primeira chave que eu queria compartilhar, quando a gente fala sobre gratidão, é que isso mudou a minha história para sempre, e eu acho que pode mudar a sua também. É que a gente precisa entender que o Evangelho não é necessariamente sobre conquistar, mas o Evangelho é fundamentalmente sobre receber. Às vezes a gente está tão preocupado em receber de Deus força para conquistar algo, quando na verdade a gente precisa entender que o que existe de mais poderoso naquilo que Deus nos prometeu não vai ser conquistado, vai ser recebido. Você quer um exemplo claro disso? É a redenção. Jesus ele não pecou para se tornar pecado. Ele não cometeu atos de pecado para se tornar pecado. Ele recebeu o pecado. Então aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós que não cometemos justiça fôssemos feitos justiça. Então guarda isso, irmão. Assim como Jesus recebeu o pecado, eu preciso entender que de Deus eu recebi a justiça. A nossa gratidão é porque recebemos de Deus aquilo que jamais poderíamos conquistar. Recebemos de Deus aquilo que jamais poderíamos conquistar. Quando eu falo de gratidão, em alguns momentos de oração, é um exercício que para mim funciona. Talvez funcione para alguém que está conectado online. Eu gosto de fechar os meus olhos e imaginar uma cena aí. Eu sempre imagino eu, a Kezinha de mãos dadas, a Cecília e agora o Benício. Aí a gente caminhando na grama. Por mais que seja uma imagem clichê, imaginar essa cena para mim é talvez uma das maiores expressões da graça de Deus. Porque a nossa família, irmão, se você fosse desenhar, você não teria desenhado os filhos que Deus te deu. Você talvez não teria desenhado a oportunidade e a família que Deus te deu. Porque excede o nosso entendimento. Uma família firmada em Deus, irmão, é impossível você olhar para a tua família e falar, é como eu imaginava. A tua família sempre vai ser além do que você já pensou ou sonhou, além do que você já imaginou ou desenhou, porque Deus é especialista em nos surpreender. E como Ele faz isso? Por graça. Não é por uma conquista humana, mas é por um presente de Deus. Deus desejou fazer, Deus desejou te dar, Deus desejou. Então a graça é sobre um desejo de Deus e não sobre um desejo nosso. Quando eu entendo isso, irmão, as minhas vontades, elas passam a ter menos peso na minha jornada do que os desejos de Deus. Irmão, o desejo de Deus tem muito mais peso do que as minhas vontades. Você está comigo? Diga amém. Então entende isso, irmão. Não é sobre receber, não é sobre conquistar, mas é sobre receber. Deus desejou te dar. E eu lembro que a gente viveu algo alguns anos atrás, eu até anotei para compartilhar sobre isso aqui, quando a gente estava celebrando 10 anos de casado, e quem me acompanha já deve ter me ouvido falar sobre isso pelo menos umas 15 vezes, mas é impossível não lembrar disso. A gente estava num sítio, e eu lembro que Kezinha estava sonhando em poder fazer essa festa, e ela falou comigo alguns meses antes, porque quando a gente casou, deixa eu só abrir esse parênteses, quando a gente casou, a gente não teve dinheiro para fazer festa, a gente casou na igreja e depois a gente foi para uma churrascaria. Então eu e Kezinha, a gente foi para o final da igreja, a gente entregou bem casado para todo mundo que foi, e alguns poucos convidados foram para uma churrascaria. E aí eu prometi para ela, amor, quando a gente fizer 10 anos eu vou te dar a festa que você merece. Eu fiz isso porque 10 anos parecia muito longe para chegar lá, né? E aí quando eu abro os olhos, a gente já está quase com 10 anos, e Kezinha falou, amor, você me prometeu uma festa. Eu falei, é impossível. E aí Kezinha falou, então agora está fácil, vai acontecer. Para resumir muito, irmão, um casal de fotógrafos lá do Rio precisava de um portfólio. E aí eles perguntaram para a gente, cara, vocês querem ser o nosso portfólio? A gente vai fazer uma festa fake, mas vocês vão ter todas as fotos da Kezinha vestida, você vestido, você colocando a aliança no dedo dela. E a gente falou, claro, vamos fazer. E aí eles conseguiram um lugar incrível, eles conseguiram a cenografia, eles conseguiram a decoração, eles conseguiram todas as flores, eles conseguiram todos os detalhes, irmão, do jeito que a Kezinha sempre sonhou. E aí quando chegou próximo daquele dia, eles falaram, quer saber, já que já tem uma festa pronta, por que a gente não faz uma festa de verdade? E aí eles conseguiram até o buffet para poder fazer aquela festa. Eu quero resumir muito, irmão, quando a gente chega no dia da festa, as nossas famílias estão a caminho, a Cecília ia levar as alianças para a gente estava super feliz, era a nossa festa tão esperada de 10 anos, e aí o cerimonialista chamou a gente, e ele falou, cara, a gente ia botar as cadeiras aqui, mas tem uma árvore que está no meio do caminho,
e a gente vai ter que deixar essa árvore aí, tem problema? A gente falou, não, por mim não tem problema nenhum. Aí eles falaram, não, então tudo bem, porque aconteceu uma coisa muito louca aqui mais cedo, a gente ficou até emocionado, porque a gente pediu pro caseiro cortar essa árvore, era um pé de tangerina, e aí ele começou a cortar, ele pegou o facão, ele cortou o primeiro galho, ele cortou o outro galho, e aí eles falaram, daqui a pouco ele para, e ele começa a chorar, com o facão na mão, e aí ele congelou, e a gente falou, ô seu fulano, tá tudo bem, o que está acontecendo? Ele falou, eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. E aí quando o cerimonialista contou aquela história, eu lembro que eu e a Kezinha, a gente se emocionou, porque ele estava sem saber falando da nossa história. Aquela árvore ainda tinha algumas marcas, aquela árvore não tinha todos os galhos, mas ela ainda continuava de pé, e na próxima estação certamente ainda daria frutos. E esse era o retrato do meu casamento, de 10 anos, irmão. Primeiro ano a gente quase se divorciou, a gente brigava muito, porque eu ainda estava começando a caminhar com Deus. Tempos depois, na gestação da Ceci, a Kezinha teve bipolaridade gestacional, a minha empresa faliu, e a gente foi do céu ao inferno, dentro daquilo que a gente imaginava que seria o momento mais leve da nossa história, virou o ano mais conturbado da nossa casa. Kezinha com bipolaridade, eu quebrado, a gente morava numa casa que era dividida entre a casa da frente e a casa dos fundos. A gente morava na casa dos fundos, num bairro que hoje, pelas notícias que eu recebi, está completamente tomado pelo tráfico em Cabo Frio. E por uma ironia, o nome da rua que a gente morava era Rua Estados Unidos. Então, a gente estava lá vivendo os 10 anos de celebração, mas a gente carregava muitas marcas para chegar até lá. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão. Gratidão não tem a ver só com aquilo que Deus nos presenteou, mas com a certeza de que tudo que tentou nos parar desde o início da nossa história não foi suficiente, e é por isso que você está de pé. Às vezes a gente olha para algumas cicatrizes e a gente acha que o fato de carregar cicatrizes significa a ausência de um cuidado de Deus, mas eu quero te lembrar, irmão, que o fato de você ter cicatrizes fechadas significa que em algum momento você teve feridas abertas, mas Deus não permitiu que elas continuassem assim. Então talvez você tenha cicatrizes por conta de coisas que você ouviu, coisas que você viveu, coisas que você passou, talvez um luto que você enfrentou na pandemia, talvez uma perda que você teve nesses últimos 2 anos, mas eu quero, irmão, em nome de Jesus, te encorajar nessa semana de ação de graças a olhar para as suas cicatrizes e celebrar cada uma delas. Elas são memoriais de gratidão. Eu tenho 3 cicatrizes que são literalmente memoriais, na minha subclave direita, esquerda e na minha jugular, sobre 3 catéteres profundos que foram colocados. Irmão, não tem como se envergonhar de algo que um dia quase me parou e hoje faz parte do meu testemunho de gratidão. Talvez você tenha cicatrizes de algo que você ouviu da tua liderança, talvez de algo que você ouviu dos teus pais, talvez de algo que você teve que se desprender. Eu perdi um imóvel, pastor, no meio da crise. Eu perdi minha empresa no meio da crise. Eu perdi a alegria no meio da crise. Eu perdi os meus pais no meio da crise. Irmão, você está de pé? Então guarda isso. Deus não perdeu você. Deus não perdeu você. E Ele quer fazer algo novo em você. Ele quer fazer algo novo através de você. E eu queria compartilhar isso de verdade. Eu queria que você, em nome de Jesus, guardasse isso, irmão. A gente tem uma mensagem super curta, num culto que é 100% online, mas eu acredito que enquanto eu falo, Deus vai trazer à nossa memória algumas coisas que nos trazem esperança. Eu acredito que Deus vai desentulhar talvez algumas palavras que Ele te deu e você nem acreditava mais que iam se cumprir, ou talvez alguns livramentos que Ele te deu e você nem lembrava mais que Ele te guardou naquele momento. Irmão, essa chave mudou a minha história. Se você está desesperançoso em relação ao futuro, para e começa a lembrar de tudo que Deus já fez no teu passado. Lembra de algo que Ele te livrou, lembra de livramentos de morte que Ele te deu, lembra de portas que Ele abriu. Você que é apaixonado pela tua esposa, lembra do dia que você se conheceu, lembra de como parecia impossível vocês se casarem. Você que tem seus filhos e é apaixonado por eles, lembra de algumas coisas que vocês já enfrentaram. Seus filhos estão de pé, irmão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!